Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calani, começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a segunda rodada de Liga dos Campeões, uma rodada complicada com alguns jogos difíceis e também com alguns confrontos que ocorreram num passado recente, como exemplo desse jogo entre União Berlim e Braga que abre a segunda rodada. Temos aqui odds do bolso de apostas, 1,99 para o União Berlim, 4,4 para o Braga, ao meu ver, uma odd um pouco baixa. O mercado, na minha visão, está precificando muito o União Berlim da temporada passada. Olha aqui como está o União Berlim na atual temporada. Ele vem de 5 derrotas seguidas e eu vou mostrar para vocês rapidamente. O União Berlim na temporada passada, principalmente no seu campeonato regional, ele não teve nenhuma derrota no time praticamente imbatível em casa, diferente do que acontece neste momento, onde ele já tem duas derrotas jogando em casa. E o Braga também, que é um bom time, e ao meu ver, o jogo é mais parelho do que o mercado indica. Os times, o Braga joga muito propondo. O Braga gosta de propor, o Union Berlin gosta de jogar em contra-ataque e também força muito as bolas aéreas. Muito cuidado se tu for trabalhar esse jogo no live e se estiver vendo o Braga com a bola e o Union Berlin escapando em contra-ataque, principalmente se os contra-ataques do Union Berlin estiverem sendo mais perigosos que as posses ofensivas do Braga. Não é porque o Braga vai estar com a bola que ele vai estar melhor em campo, mas também, se o Braga estiver propondo o jogo, o União Berlin não estiver conseguindo contra-atacar, pode ser um jogo muito interessante para trabalhar este lei a União Berlin, principalmente pelo fato dessa odd estar baixa, beleza? Então fica de olho nesse jogo e tome muito cuidado com a posse de bola do Braga, porque ela pode ser um pouco enganosa. Eu não vou colocar na nossa lista aqui de lei, mas acredito que pode ser sim um jogo interessante para se buscar este lei ao Union Berlin no live. Passando para o próximo jogo, Red Bull Salzburg contra Real Sociedad, 13,10 para o Salzburg, 2,54 para a Sociedad. Um jogo muito difícil, um jogo parelho, que a gente precisa do live e da leitura de jogo. O Salzburg, que no campeonato austríaco vence desde a temporada 13 e 14. Ele ali tem uma facilidade muito grande de vencer, mas é claro, a gente não tem como comparar os times da Áustria que ele enfrenta com a Sociedad e com os demais times da Champions. O Salzburg que venceu bem a primeira partida, venceu o Benfica fora de casa, e a Sociedad que esteve vencendo com 4 minutos de jogo e lá aos 87 cedeu o empate para a Inter. Jogo muito complicado, jogo 100% para o live. Chegamos aqui em Inter e Benfica. 1,84 para a Inter, odds do Bolsa de Apostas 4,9 para o Benfica, uma odd alta para o Benfica e baixa para a Inter, mas também que é complicado de se estar contra a Inter. A gente teve esse jogo, pessoal, na Liga dos Campeões do ano passado, nas quartas de final. No jogo de ida, a Inter venceu por 2-0 na casa do Benfica e tivemos um 3-3, um jogo maluco que o Benfica empatou praticamente aqui no final do jogo. Um jogo complicado, a gente tem que ver como é que vai ser essa partida, porque a Inter sabe jogar propondo e também sabe jogar em contra-ataques. É um time versátil, sabe jogar de todas as maneiras, mas no pré-live também é muito complicado, ao meu ver. Essa odd da Inter um pouco baixa, podia ali estar 2,20, vai para a Inter, o Benfica um pouco mais próximo de 4 do que de 5, mas também que é muito complicado. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols rapidamente para ver como está essa odd do 2,5. Pode ser um jogo interessante para gols pela forma com que os times jogam. 1,84 é baixo, é interessante, mas ao meu ver é um pouco baixo este over 2,5. Indo para o próximo jogo, pessoal, temos Lens e Arsenal. A gente tem um Lens a 5,8, um Arsenal a 1,68. Ao meu ver, um jogo interessante para trabalharmos em back Arsenal. O Lens perdeu seus dois principais jogadores na temporada passada. O Openda foi para o Leipzig e o Fofana foi para o futebol da Arábia Saudita. O Arsenal, que na sua estreia venceu o PSV por 4-0, excelente vitória, e o Lens, que empatou com o Sevilha, esteve perdendo para o Sevilha, conseguiu o empate. Não é um bom início de temporada do Lens, tá, pessoal? A gente pode ver aqui, não venceu nenhuma partida até as últimas duas rodadas, onde conseguiu uma vitória contra o Toulouse e uma vitória contra o Estrasburgo, e o Arsenal já vem sendo muito sólido na Premier League. Eu vou de back Arsenal a 1,68. O Lens é um time bom em contra-ataque, tá, pessoal? Fica muito de olho se tu for trabalhar esse jogo no live, se o Lens está conseguindo contra-atacar. Quando ele enfrenta times grandes, ele sabe jogar no contra. Foi assim contra o PSG, foi assim contra o Marseille, contra o Rennes, é um time bom no contra-ataque, mas também sabe jogar propondo quando enfrenta times de menor escalão. Jogo interessante, ao meu ver, para estarmos a favor do Arsenal, que tecnicamente é muito mais time do que o Lens, beleza? Próximo jogo, Sevilha e PSV.
odds do Bolsa de Apostas 2,04 para o PSV, uma odd boa, uma odd muito interessante para um back PSV, e 4 para o Sevilha. Esse jogo também teve na Europa League do ano passado aqui, como a gente pode ver, 3-0 para o Sevilha jogando em casa e 2-0 para o PSV jogando na sua casa, ou seja, assim como o União Berlim e Braga, o mandante se sobressaiu e é uma odd muito interessante para o PSV, essa odd de 2,04. Eu vou dar um voto de confiança no PSV e vou colocar na nossa lista. Também a gente tem que ficar de olho aqui no live se o Sevilha vai estar tendo ou não contra-ataques. Se o PSV estiver propondo, recuperando segunda bola, neutralizando os contra-ataques do Sevilha, a gente vai ter um cenário muito interessante para esse back PSV, principalmente dessa odd de 2,04, uma boa odd. Napoli e Real Madrid. Jogo difícil, odds do Bolsa 2,74 para o Napoli, 2,70, 2,72 mais ou menos para o Real Madrid. O mercado muito indeciso e eu também estou muito indeciso. A Napoli, que vem tendo uma espécie de crise interna, podemos dizer assim. Quem não está sabendo, um social media da Napoli postou numa rede vizinha, que eu não sei se posso falar o nome aqui, uma rede de vídeos curtos, provavelmente você sabe do que eu estou falando, um vídeo zombando do Osimhen sobre um pênalti que ele perdeu e o Osimhen não gostou, falou que ia processar a Napoli e tal. Mas se a gente vê aqui em campo, isso pouco afetou porque o Osimhen nos últimos dois jogos, aqui aos 51 entrando aos 46, fez o gol contra o Lecce e contra a Udinese também marcou, precisou de um chute para fazer aos 39 do HT. Aqui a gente tem um jogo muito complexo, um jogo muito difícil, 100% para o live, para leitura de jogo, que pode ser um jogo bom para se assistir, mas difícil para se operar, então muito cuidado com esse jogo. Chegamos agora em Manchester United e Galatasaray, odds do Bolsa 1,50 para o United, interessante, 7,4 para o Galatasaray. United, que é um time que sabe jogar em contra-ataque, sabe propor jogo, diferente do Galatasaray, que em 90% dos seus jogos lá na Turquia tem que propor jogo, porque é muito mais time que os adversários. E aqui provavelmente a gente vai ter um United com a bola, um Galatasaray todo recuado, desconfortável e que pode ceder muitos espaços para o United, principalmente se quiser trocar e para cima. Eu vou de back United aqui a 1,50, principalmente pela diferença técnica entre os times e pelo fato da defesa do Galatasaray ser muito ruim. A gente tem dois cenários aqui, tá? O primeiro cenário é o United com a bola propondo o jogo e o Galatasaray atrás, sem sair para contra-ataque, dando balão, o United recuperando a segunda bola, que pode ser um bom padrão de back. O outro cenário é o United com a bola e o Galatasaray querendo trocar, querendo fazer basicamente o que o PSV fez contra o Arsenal, indo para cima, não respeitando e deixando muitos espaços para o United contra-atacar. Aí podemos ter um cenário melhor para gols. Vamos dar uma olhada neste over, quanto está este over 2,5. Uma odd de 1,59 é bem esmagado, mas também é interessante. Eu prefiro o back ao United a 1,50, beleza? Aqui a gente chega ao nosso último jogo da segunda rodada, pessoal. O jogo que fecha aqui a segunda rodada de Champions League de terça-feira. Também temos a rodada de quarta-feira, mas hoje iremos falar apenas dos jogos de terça. Bayern de Munique a 1,23 contra o Copenhague é baixo? É baixo, mas é justo. Vamos combinar, é justo. A diferença técnica entre esses times aqui é muito grande e eu vou ficar de olho sim. Back ao Bayern de Munique a 1,23, apesar da odd baixa. Se você for trabalhar esse jogo no live, o Bayern tiver com a bola, propondo o jogo, atacando, criando posse ofensiva, chutando, recuperando segunda bola, é muito provável que a gente tenha essa odd do Bayern não só segurando, como descendo. Então esse jogo tem tudo para ser bom para o back Bayern. E além disso, pessoal, vamos dar uma olhada rapidamente no início. No jogo de estreia, o Bayern venceu por 4-3 United aqui, uma vitória complicada, né? E o Galatasaray, que enfrentou o Copenhague, que saiu vencendo e teve o empate cedido para o Galatasaray. A gente aqui, pessoal, se tiver o Bayern de Munique abrindo o placar cedo, isso vai obrigar o Copenhagen a ir para cima, ceder muito espaço. E o Bayern já sabe, né? Se deixar o Bayern contra-atacar, provavelmente vai ter um cenário de muitas chances para o Bayern fazer um saldo bom aqui neste confronto. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de over 2,5 gols. Eu quero dar uma olhada com vocês. Provavelmente vai estar esmagado. 1,40 bem esmagado. E eu quero ver outro mercado aqui com vocês, que é o mercado de goleada. O mercado de goleada, pessoal, a gente só tem em exchange. A gente tem aqui do Bolsa e não tem as casas de aposta. O mercado de goleada é esse aqui, ó. É o mercado de resultado correto. A gente vai ter aqui todos os placares, os jogos, né? 0-0, 0-1, 0-2, 0-3
e também vai ter o mercado de qualquer outro resultado da vitória do visitante. E eu vou colocar aqui na nossa lista, no over, entre Copenhague e Bayern de Munique, goleada a 3.1. Eu vou colocar essa goleada no Bayern a 3. É uma boa odd, é uma odd interessante, vou ficar de olho nela e acredito que a gente pode ter sim um cenário bom para goleada do Bayern de Munique, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários para dar um feedback, seja ele positivo ou negativo, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e valeu!